a organização do teu cantinho de estudo. É uma forma de você facilitar a tua vida. De você saber que você vai poder sentar ali e vai estudar sem você se preocupar com nada à tua volta, porque você já se organizou previamente para aquilo. E quem que não adora ficar num ambiente limpinho, organizadinho, arrumadinho, gente? As pessoas às vezes não conseguem estudar, ir para frente, aprender, tem dificuldade de concentrar, porque tá tudo bagunçado, tudo sujo, tudo... Nossa, o cérebro tá vendo 300 mil coisas. Então se organize, facilite a sua vida para você conseguir faturar seus 5 mil reais a mais por mês com mais facilidade, tá? Outra coisa, rotina, organização de rotina. O que o pai e a mãe faz? Primeira coisa, quando a criança já começa a entender pouca coisa, é estabelecer uma rotina. Só que a gente cresce, a gente acha que a gente não precisa mais de rotina. E a gente esquece que todo corpo, todo ser humano triunfa na rotina. A gente não triunfa no caos. A gente não triunfa na bagunça. Então, organizar a sua rotina. Qual que é o melhor horário para fazer exercício físico? Tá lá, você tem uma rotina todo dia. Eu, inclusive, hoje nos stories falei sobre a minha rotina da manhã. Acordar, tomar água, tomar meus suplementos, fazer o meu chá, depois de um tempo tomar meu café da manhã, fazer meus exercícios, minha meditação, minhas orações. Rotina, organização. Porque senão você vai ficar ali, meu Deus, é muita coisa, eu não dou conta, não dou conta, não dou conta. Quanto menos você dá conta, mais as coisas se acumulam e mais ansioso você vai ficar. E menos você vai fazer e mais longe dos 5 mil reais você vai ficar. Entende? Deixa as coisas mais fáceis. Se você estuda melhor de manhã, faça de manhã. Se você prefere atender de manhã, atenda de manhã. Ah, mas de manhã eu fico com meu filho, então atenda à tarde. Deixe as coisas, isso aqui é uma dica para vocês, tá? Deixe as coisas mais difíceis, que exigem mais de você, para serem feitas de manhã. De manhã a gente está com muita disposição, muita energia, cortisol lá em cima, acuidade mental lá em cima. Depois do almoço já começa a ter uma queda. Às vezes a gente deixa para fazer coisas muito difíceis à tarde e a gente já está desligando. Isso é ciclo circadiano. Depois você pesquisa um pouquinho sobre ciclo circadiano. Use a tua fisiologia a teu favor. Então, resolva coisas que são difíceis, coisas que você não tem muita facilidade, coisas que exigem muita atenção cedo. E deixa as coisas mais fáceis para depois, que não vão te exigir tanto. A hora que você vê que você conseguiu fazer um monte de coisa que você já não fazia, porque você achava difícil, de manhã, de tarde você... Nossa, você fala, meu Deus, rendeu meu dia, eu consegui fazer coisas que eu não fazia há meses. Organização. Tá? Organização. E a terceira ferramenta, então a primeira foi metas bem claras e bem definidas, detalhadas. A segunda é organização e a terceira é prioridade. Então, se eu quero faturar 5 mil reais a mais por mês com as terapias naturais, se eu quero me tornar um enteroterapeuta Gold, tratar o problema do meu cliente na raiz, eu preciso ter prioridade. Preciso. Ó, o teu cérebro, o teu cérebro primata, né? Ele foi criado para economizar energia acima de tudo. Quanto mais energia você gasta, menos vida você tem. Quanto mais energia você guarda, mais vida você tem. É assim que o nosso cérebro funciona. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, o ser humano, por natureza, tem uma capacidade gigantesca de sentar na zona de conforto e lá ficar. É normal, é natural, é gostoso, é confortável, é quentinho.
Olha só, a gestação, né? O bebê tá lá se formando, crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele chegou no limite de desenvolvimento, a partir de agora ele não se desenvolve mais aqui dentro, ele precisa sair. Só que o que a gente não percebe é que para aquela criança é um trauma sair dali de dentro. Tá quentinho, tá gostoso, tá protegido, tá alimentado. Não precisa fazer esforço nenhum para nada. De repente, tem um negócio te apertando, você tá sentindo dor, tem que se encaixar e sair por um canal apertado ali. Chega aqui fora, começa a doer o pulmão porque tem que respirar, começa a ter que fazer digestão. É um caos. É um caos, gente. Só que, se não sair, começa a deteriorar, começa a ter problemas. E pode vir até a falecer, não é verdade? Aí ele vem para esse mundo e passa para uma nova fase de crescimento, uma nova fase de desenvolvimento que nunca acaba, só vai acabar quando a gente partir dessa vida. Só que a gente, ao longo da vida, vai entrando nessa zona de conforto, vai entrando nesse quentinho e a gente esquece que aqui não tem mais crescimento. Que na minha zona de conforto, se eu chegar todo dia de casa, do trabalho em casa e fazer minha comidinha, sentar no sofá, assistir minha televisão, ir dormir, acordar no outro dia, trabalhar, voltar para casa, comer, assistir televisão, isso não faz eu crescer, isso não faz eu evoluir, isso não vai fazer eu aprender a tratar o problema do meu cliente na raiz em 4 sessões. Isso não vai fazer com que eu consiga faturar os meus R$5.000 a mais por mês com as terapias naturais. Jamais vou conseguir pegar a plaquinha do enteroterapeuta Gold. Porque a minha prioridade está no lugar errado. Eu estou priorizando o conforto. Só que se eu priorizar aquilo que eu realmente preciso fazer, que é estudar, aprender a raiz do problema, que é vivenciar o DAMI, viver a enteroterapia, que é fazer os atendimentos supervisionados, que é coletar os testemunhos, que é usar eles de uma forma que vai me trazer autoridade, isso vai me levar para o faturamento de 5.000 a mais por mês. Mas vai doer. Mas eu não vou poder sentar todo dia e assistir Netflix depois do trabalho, à noite. Mas eu vou ter que atender, talvez, se eu ainda trabalho, eu tô querendo fazer transição de carreira, eu vou ter que atender no horário que eu não tô trabalhando, seja à noite, seja no final de semana. Se eu quero começar do zero, vou ter que me dedicar mais, porque eu não tenho cliente nenhum ainda. Se eu já tenho cliente, eu preciso trabalhar para me posicionar de uma forma diferente na mente desse meu cliente. Por quê? Porque eu sou reikiana, porque eu sou massoterapeuta, porque eu sou aromaterapeuta e esse cliente me vê assim. Agora eu preciso que ele me veja como algo a mais, eu preciso que ele me veja como enteroterapeuta, como uma pessoa que vai tratar a raiz do problema dele em 4 sessões, como a solução real para o problema dele. E isso exige prioridade. Existem tarefas que precisam ser feitas, que precisam ser priorizadas para que eu atinja esse objetivo. Se eu não tenho prioridade, se eu só priorizo o conforto, eu não tenho sucesso. Entendam isso. O conforto é inimigo do sucesso. O conforto é inimigo de você, terapeuta natural, ganhar R$5.000 a mais por mês. E ó, conforto vicia, meu amor. Querendo você acreditar ou não, conforto vicia. Vou te dar um exemplo. Começa a comer doce hoje. Hoje é dia 22 de dezembro. Nem chegou o Natal ainda, você já começa a enfiar o pé na jaca. Começa a comer doce todo dia, começa a comer pudim com as comidas de Natal, bolacha de Natal, começa a comer bolo. Vai, se joga, mas se joga sem medo. É um conforto tão grande isso.
momentâneo, né? A gente nem tá falando de raiz, isso aqui é um outro caso aqui. Que quando chegar lá em janeiro, depois que passar as festas, que não sei se você sabe, dia 9 de janeiro, de acordo com o Google Trends, é o dia onde as pessoas mais procuram sobre detox, sobre emagrecimento, sobre limpeza do corpo. Por quê? Porque todo mundo já geral. Quando chegar lá em janeiro, você vai ter uma dificuldade gigantesca de parar de comer doce. De fazer esse detox, de fazer essa limpeza, de recuperar o tempo perdido. Porque conforto vicia. E a gente é uma sociedade treinada para o conforto. A gente é treinado para o prazer. Tudo que a gente faz tem que ter prazer. Eu só como uma comida se ela for gostosa. Eu só vou fazer exercício se o exercício me der prazer. Eu só faço uma atividade se eu gostar. Eu só vou trabalhar naquilo que eu gosto. Eu só faço aquilo que eu quero. Ninguém mais faz o que precisa ser feito, mesmo que não goste. Ninguém mais faz, ninguém se sacrifica, dá prioridade para fazer algo que vai trazer resultado lá na frente. Porque tá todo mundo pensando no resultado do agora. Então, se eu não priorizar estudar a raiz do problema do meu cliente, se eu não priorizar viver o tratamento da interoterapia, se eu não priorizar atendimento supervisionado, se eu não priorizar coletar os testemunhos, se eu não priorizar me posicionar da forma correta, com autoridade, eu não tenho resultado lá na frente. Todo semeador planta e tem que esperar colher. Só que o semeador, ele não planta e vai dormir. Ele planta um setor hoje, amanhã ele planta outro, amanhã depois ele planta outro. Ele não planta todas as sementes no mesmo dia. Ele planta em dias distintos, porque ele sabe que ele não vai conseguir colher tudo num dia só. Ele vai precisar ir colhendo ao longo do tempo. E depois que ele terminou tudo, ele tem que esperar crescer, mas ele não senta no sofá e espera crescer. Ele continua trabalhando, ele continua dando manutenção, ele vai lá molhar, ele vai lá colocar fertilizante, ele vai lá ver se tem praguinha. Prioridade para o resultado lá da frente. É isso que vai fazer você chegar no seu faturamento de R$5.000 a mais por mês com as terapias naturais. É parar de priorizar o conforto momentâneo, o prazer momentâneo e priorizar aquilo que precisa ser feito. O que eu preciso? Aonde que eu começo, Stephanie? Meta, que é a nossa primeira ferramenta. Suas metas bem descritas, como que você vai fazer com data. A segunda tarefa, começa com as metas, a sua segunda tarefa é se organizar. Para que você consiga ter estrutura para fazer as atividades das metas. E a terceira ferramenta para vocês é priorizar. Porque você precisa entender, se você não consegue tratar o problema do seu cliente na raiz e apresentar resultado, a responsabilidade é sua. Se você não consegue viver das suas terapias, você não consegue faturar R$5.000 a mais por mês com as terapias naturais, a responsabilidade é sua. E você hoje tem a oportunidade de olhar para tudo isso que eu falei para você. Eu sei que a aula foi longa, gente, eu sei. Mas você olhar para tudo isso e você mudar. Você olhar para tudo isso e traçar um plano de ação. E você dizer, o conforto não vai me vencer. Eu falo isso muito para as minhas alunas. Mostra para o teu cérebro quem é que manda. É você que manda. Tá? Eu sei que dói, gente. Eu sei que não é fácil vocês ouvirem isso. Mas se eu não falar, vocês não conseguem se mexer. Vocês não saem do lugar porque vocês não sabem onde vocês estão errando.